Fala, minha gente, bom dia. Acorda, acorda, pula, sai da cama, rapá. Tira essa babinha do lado da boca, mulher, tira essa babinha, homem. Renato Porto, você tá no avião aí em Salvador, meu irmão? Alô, amo direito, bom dia, galera. Hoje vai ser um dia vencedor. Eu já soube que Renatão já tá dentro do avião aí em Salvador com Rebeca. Já soube que Claudinha Serpa tá lá no Santos Dumont embarcando. Eu tô aqui saindo de Brasília, rapaz, que raça da porra. Saí de Taguatinga 10 para as 5 da manhã. Tudo ok. Estamos aqui no aeroporto. Embarcando, que hoje é dia de positividade. Acorda, minha gente, acorda. Galera, bora começar a compartilhar essa transmissão. Compartilha, convida os seguidores, solta o passarinho no telefone dos outros. Vamos acordar, galera. Ei, Renatão. É o que eu botei ali no grupo agora dos professores, tu viu? É cansativo. É sempre sem tomar café da manhã. É sempre cansado. É sempre com sono. É sempre com o cu travado para não perder o voo. Mas é sempre gostoso demais viver esse dia de véspera com essa rapaziada, né, meu irmão? Brother, ontem aqui 300 cabeças aqui em Brasília, 300 olhinhos atentos, 300 pessoas numa vibração incrível. Eu vi as fotos, vi que Salvador estava lotado, Rio de Janeiro lotado. Galera, vamos todo mundo junto. Amanhã é tudo nosso. Hoje é dia de carimbar o passaporte. Eu vou dar primeiras dicas aqui de condicional pra gente abrir com o pé direito. Cadê meu portão 31? Hoje é dia de a gente, meu irmão, ficar todo mundo junto, mentalmente conectado e espiritualmente na melhor vibração. Porque amanhã é dia de bênção. Amanhã é dia de cada um chegar lá e dar o melhor de si. Cada um dando o seu melhor. E é isso que vai fazer dar certo. É você hoje aproveitar esse dia inteiro para jogar com muita raça, para dar o seu melhor, para se superar e aproveitar todas as dicas hoje que a gente vai dar. Eu tenho certeza que cada professor vai entrar abençoado para fazer uma mega revisão no palco. Hoje, o pessoal do Rio de Janeiro que está no portal, na sede do Portal F3 lá no Rio, cara, vai ser um tsunami, eu vou chegar para fechar. Eu estou embarcando para Salvador agora e depois do almoço eu embarco para o Rio. Galera que está indo para Salvador vai brocar, eu vou brocar agora lá em Salvador. Rafinha já está aqui no hotel, chegou de madrugada. Rafinha abre agora aqui de manhã em Taguatinga, Renato Porto entra para render Rafa. Depois Rafa sobe para Bahia, Rafa fechando a Bahia de tarde. Ju Monteiro vai para Salvador também. Fala agora no Rio. Vibração positiva de todo mundo. Bom, eu vou começar a puxar umas diquinhas aqui. Galera que acordou aí, ó, que tá indo tomar banho, vai tomar banho, mané, com o telefone aí no volume alto. Quem tá aí acordando agora, vamos começar com tudo. Vamos começar o nosso sabadão com o pé direito. Deixa eu sentar aqui. Vou procurar um lugar ali que tem lugar pra botar o carregador do celular. Que aí meu celular vai carregando enquanto eu falo. E eu já tô com pressentimento de duas questõezinhas pra prova de vocês. Algo toca meu coração, me falam de duas questões pra prova de vocês. E eu acho que eu vou acertar duas questões de condicional agora. Agora, vocês topam? Vocês topam? Topam fechar duas questõezinhas de condicional? Então eu vou fazer uma puta revisaça aqui com vocês. Deixa eu só pegar meu carregador do celular. Ó, amanhecendo aqui no aeroporto. Meu irmão, tem nego dormindo, olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Alô, FGV. Alô, FGV. Pode isso, Arnaldo. Pode isso, Renato Porto. Vou falar pra eles que o pelotão do PB não dorme não, Vou falar, acorda, pelotão do PB, acorda. Leva, vou dar um chute assim. Imagina, mano. Porra, a pessoa vai acordar a puta da vida e fala assim, acorda, porra, foco, força e fé. Bom, deixa eu pegar aqui o carregador. Começar uma revisãozinha master pra vocês aí. Que, galera, hoje a energia positiva é a coisa mais importante do dia. Hoje a coisa mais importante do dia é estar todo mundo com a cabecinha focada, coração leve e feliz, para que a gente aprenda tudo que a gente pode hoje, para que a gente rememore todos os pontos importantes que os profs aí vão trazer hoje, tudo bem? Então vamos de condicional, vamos começar aqui a fuzilar com o condicional. Vamos lá? Um tema que a gente está esperando e que a gente sabe que ele sempre cai é o tema do controle de condicionalidade. Então vamos lembrar um pouquinho sobre as ações de controle? É só para você ir ouvindo, tá legal? Não é para copiar nada, você tá tomando seu café, tá pegando sua condução para ir pro presencial, quem vai assistir online de casa, tá aí se preparando para começar o evento 8 horas da manhã. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de controle só para você lembrar, só para você ir lembrando, tá certo? Bom, lembre que a gente tem o controle de condicionalidade lá no judiciário, o controle jurisdicional.
Ele se contrapõe ao controle político, que é no executivo e legislativo. Então a gente tem um controle jurisdicional de constitucionalidade, que é aquele controle que se exerce dentro do Poder Judiciário. Lembre que o controle no Poder Judiciário ele pode ser feito pela via concreta, caso concreto, e pela via abstrata, análise da lei em abstrato. A gente tem o controle concreto e tem o controle abstrato. Lembre que a banca adora associar as características de cada modelo de controle. Lembre que o controle concreto é aquele em que eu julgo o caso concreto. Lembra das aulas que a gente teve? O precedente Marbury versus Madison, juiz Marshall julgando. O controle concreto, gente, é aquele controle que qualquer juiz ou tribunal pode exercer. É o controle em que a competência para o exercício dele é difundida, é difusa entre todos os juízes e tribunais. Controle concreto é o controle difuso, de origem americana, lembram? Então, se cair na prova de amanhã, controle concreto é aquele controle em que se julga a suposta inconstitucionalidade da lei, se analisa o pedido de declaração de inconstitucionalidade num caso concreto. Está se analisando o caso de Caio contra Tício, de José contra Maria, de Tício contra Mévio, do contribuinte contra a fazenda. Controle concreto, que qualquer juiz ou tribunal pode exercer, é controle difuso. É o oposto do controle concentrado no Supremo para o exercício do controle abstrato. Aquele controle abstrato de origem europeia, que Kelsen, lembra da historinha que eu contei para vocês, que Kelsen chegou na academia em Viena puto, que ele não aceitava ter que aceitar, ele não queria ter que aceitar que as leis se presumiam constitucionais, ele queria poder fazer uma contraprova, ele queria poder perguntar a um tribunal constitucional se a lei realmente era constitucional, se ela era inconstitucional. O controle de origem europeia, que é o controle kelseniano, que é o controle abstrato. No controle abstrato, lembre, não se julga um caso concreto. No controle abstrato não se julga um caso concreto. O que se julga é uma análise de se a lei, considerada abstratamente nela mesma, se ela é constitucional ou inconstitucional. Então lembre na prova de amanhã, controle abstrato é aquele controle em que não se julga um caso concreto do autor brigando com o réu. Apenas se faz uma análise sobre a lei, na sua estrutura, no seu corpo, se ela é constitucional, se ela é inconstitucional. E no caso da omissão inconstitucional, da ADO, se a omissão já configura ou não a inconstitucionalidade. Não se julga um caso concreto de fulano de tal. Por isso a gente diz que o controle abstrato de competência concentrada do Supremo, só o Supremo exerce, não é controle de análise de caso concreto. Então vamos lá, o controle europeu é um controle concentrado, um controle abstrato. O controle americano é um controle difuso, concreto. O controle americano é o controle difuso, qualquer juiz ou tribunal exerce, julgamento de caso concreto. O controle europeu é o controle abstrato, competência concentrada no Supremo, só o Supremo exerce. Então na prova, controle de origem europeia é o controle concentrado e abstrato. Controle de origem americana é o controle difuso e concreto. Lembre que no controle americano, que é difuso e concreto, o processo que se instaura é o processo subjetivo. É o autor brigando para proteger o seu direito contra o réu. São os direitos subjetivos de autor e réu que estão envolvidos na relação jurídica concreta apresentada ao judiciário. Controle americano, que você já aprendeu a chamar de controle concreto, controle difuso, é controle de processo subjetivo. Processo subjetivo é aquele que se está julgando o conflito entre os direitos subjetivos do autor e do réu, a pretensão resistida do autor e do réu, a lide entre autor e réu, processo subjetivo. O autor está brigando por um direito próprio, o réu está se defendendo num direito próprio, processo subjetivo. Já no controle de origem europeia, lembram? Controle concentrado no Supremo, controle em abstrato. Não está se analisando caso concreto nenhum. Não tem autor e réu brigando por seus direitos subjetivos. Controle de influência europeia, controle concentrado, controle abstrato, em que o processo que se instaura é processo objetivo. Lembre, para não errar na prova de amanhã, se cair o controle europeu, é um controle abstrato, se analisa a lei fora de qualquer caso concreto. Quando o Supremo no ADI, no ADO, no ADC e no ADPF está analisando, né, o controle abstrato de constitucionalidade da lei, está exercendo o controle abstrato de constitucionalidade, ele não está julgando o conflito de José e Maria, de João e Joaquim. Ele só está analisando se a lei não é constitucional ou inconstitucional. Se a omissão e não se ter feito a lei é constitucional ou inconstitucional. É uma análise abstrata da lei ou da omissão e não se fazer a lei, sem qualquer análise de caso concreto. Por isso o processo que se instaura não é para valorar, para decidir quem tem o melhor direito, o autor ou réu. No controle abstrato, no controle concentrado lá no Supremo, não se discute uma briga do autor contra o réu. Se o PGR ajuiza uma ADI, ele não está brigando por um direito dele no caso concreto. Não há direito subjetivo do PGR dele, da família dele, da vida pessoal dele no caso concreto. Por isso que a gente diz que não é processo subjetivo, é processo objetivo. No controle concentrado no Supremo, controle abstrato, o processo é objetivo. E o que quer dizer processo objetivo? Quer dizer que nesse processo o que se analisa é
O direito escrito menor, o direito objetivo menor à lei, fere, é incompatível ou é compatível, se harmoniza com o direito escrito, o direito objetivo maior, a Constituição. O que se analisa é um confronto do direito objetivo, da lei contra a Constituição, só isso. Eu quero saber se essa lei que foi escrita fere ou não a Constituição. O processo é só para analisar a estrutura do direito objetivo, a compatibilidade do direito objetivo menor, as leis, atos com força de lei, com o direito objetivo maior, a Constituição. Então não é um processo para analisar uma briga do autor com o réu, os direitos subjetivos deles. Por isso se diz que não é um processo subjetivo, é um processo objetivo. Então na prova de amanhã, vamos lá? Vamos relembrar? Controle de constitucionalidade no judiciário, controle jurisdicional de constitucionalidade, ele pode se exercer por dois mecanismos diferentes, dois sistemas completamente opostos. Eu tenho o controle americano e tenho o controle europeu. No controle americano, que foi aquele quando Marshall julgou Marbury processando Madison, é um controle de caso concreto, é controle concreto. Qualquer juiz ou tribunal pode exercer, é controle difuso, a competência é difusa para todos os juízes e tribunais. É controle concreto, controle difuso de processo subjetivo. Qualquer pessoa do povo se sentindo prejudicada por uma lei que entenda que é inconstitucional, pode provocar. Por isso que o controle americano na prova de amanhã é controle concreto, controle difuso, controle de provocação livre e irrestrita, controle de processo subjetivo. É diferente do controle de modelo europeu, que Kelsen pensou, criando a Suprema Corte. É controle concentrado na Suprema Corte, é controle abstrato, é controle de processo objetivo, e não é qualquer pessoa que pode ir lá no Supremo pedir que se analise em abstrato se uma lei é constitucional ou inconstitucional. Eu não posso ajuizar um ADI, eu não posso ajuizar um ADPF, um AD ou um ADC. Então é um controle que a provocação tem legitimidade restrita. Só aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição é que podem provocar esse controle. Então o controle europeu, de origem europeia, kelseniana, que Kelsen inventou na Áustria, é o controle concentrado, abstrato, de processo objetivo. O que se discute é a conformação do processo de direito objetivo. Processo objetivo que somente alguns legitimados podem provocar no Supremo o exercício desse controle. A gente diz que esse controle europeu, abstrato, concentrado, de provocação com legitimidade restrita e de processo objetivo, é chamado de controle principal. Controle principal. Porque quando se ajuiza um ADI, um AD, um ADC, ADPF, o pedido de análise da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade é o pedido principal. Na verdade, a finalidade daquela ação ADI, ADO, ADC, ADPF se esgota nisso. É chamado de controle principal porque o autor ele vai lá ajuizar a ADI apenas para pedir isso, que declare a inconstitucionalidade da lei. É o pedido principal que ele tem naquele processo. Ele não está como se fosse no controle concreto, pedindo que declare a inconstitucionalidade para afastar a lei e aí sim chegar no principal, que é defender o seu direito subjetivo no caso concreto. Não. No controle abstrato, concentrado lá no Supremo, o pedido de declaração de inconstitucionalidade na ADI, o pedido de declaração de omissão inconstitucional na ADO, o pedido de declaração de constitucionalidade na ADC é o pedido principal. Já no controle concreto, que é difuso, que qualquer juiz ou tribunal pode exercer, o controle americano, eu não vou lá para ter apenas a lei declarada inconstitucional. Eu quero que declare a lei inconstitucional para afastar ela e aí sim chegar no que eu realmente quero como principal, que é a defesa do meu direito. Quando Marbury processou Madison, ele não queria que Marshall apenas dissesse que a lei era inconstitucional. Ele queria que Marshall, dizendo que a lei era inconstitucional, protegesse o direito subjetivo dele no caso concreto e dissesse a Madison, você não pode desrespeitar o direito de Marbury. Então, no controle americano, concreto, difuso, de processo subjetivo, o pedido de declaração de inconstitucionalidade não é o principal. É incidental, é um incidente, é algo meio, está no meio do caminho para se chegar no principal depois, que é a proteção do direito subjetivo no caso concreto. Por isso se diz que o controle americano, que você está entendendo que é controle difuso, que é controle concreto e de processo subjetivo, é um controle incidental. O pedido de declaração de inconstitucionalidade é incidental. É diferente do controle de influência europeia, o controle abstrato, o controle concentrado, em que o pedido de declaração de inconstitucionalidade é o pedido principal. Vamos organizar, só falta uma, são 6 características. Vamos lá? Vamos comparar as 5 características que eu já coloquei aqui. Se cair na prova, controle europeu versus controle americano. Vamos lá? Primeira característica, controle europeu concentrado no Supremo, controle americano difuso para qualquer juiz ou tribunal. Enquanto o modelo europeu é concentrado, só o Supremo exerce. O americano é difuso, qualquer órgão jurisdicional, juiz ou tribunal pode exercer. Concentrado versus difuso. Controle europeu, a análise da lei é em abstrato, não é num caso concreto. Eu estou analisando a lei em abstrato. Eu, quando a juiz ADI, é como se eu dissesse, eu estou indo pedir uma opinião ao Supremo. Supremo, olhe para essa lei aqui, você acha ela constitucional ou inconstitucional? Não estou trazendo o caso de José com Maria de ninguém.
Imagine que o PGR ajuiza uma ADI e vai no Supremo e diz: Supremo, estou ajuizando essa ADI aqui em face dessa lei federal que veio implementar uma nova forma de tributação no setor portuário. O PGR não está discutindo o jeito dele, ele nem trabalha no setor portuário, a lei nem atinge a ele. É uma análise da lei em abstrato. Supremo, essa lei em abstrato aqui, leia ela. Você entende que ela é constitucional ou inconstitucional? Essa lei fere o princípio da anterioridade? Essa lei fere o princípio do não confisco, ao tributo ao porto? Ela fere o princípio da isonomia? É uma análise abstrata, em tese da lei, teórica, não é um caso concreto de ninguém. Então, vamos lá, controle europeu, que você viu que é controle concentrado no Supremo, é controle abstrato, não tem caso concreto nenhum sendo apreciado, não tem direito de nenhum autor sendo veiculado. Então, controle abstrato. E no controle americano, que é controle difuso, controle concreto, o autor vai brigar pelo direito dele. Se eu chego agora numa vara de fazenda e ajuizo uma ação anulatória e peço que o juiz declare a lei municipal do IPTU inconstitucional, eu quero que o IPTU não incida no meu imóvel, é o meu caso concreto, eu versus o município, Pedro Barreto versus o município, é um caso concreto, eu não quero pagar IPTU, porque eu entendo que a lei é inconstitucional, eu entendo que a lei é inconstitucional e viola o direito meu que está na Constituição. Uma lei que majorou o IPTU, botou uma alíquota de 40%, viola o princípio do não confisco. Então eu vou ao judiciário, vou ao juiz na vara de fazenda e dizer: declare essa lei inconstitucional, por favor. Essa lei não poderia determinar que eu pagasse 40% de IPTU. Eu estou narrando um caso concreto em que eu estou sendo tributado pelo município, a briga entre eu e o município, caso concreto, o meu objetivo é não pagar o IPTU, porque eu entendo que a lei é inconstitucional. Então o controle americano ele é concreto, se julga caso concreto. Então vamos de novo: controle europeu, concentrado; americano, difuso; controle europeu, abstrato; controle americano, concreto; controle europeu, processo objetivo. Não tem direito subjetivo do autor sendo debatido. Processo objetivo. Eu quero saber se a lei fere ou não fere a Constituição. Só isso. É o confronto entre o direito objetivo menor, lei, e o direito objetivo escrito, maior, Constituição. Só isso. Processo meramente objetivo. Discussão da conformidade, da adequação do direito objetivo. O menor respeita o maior ou não. A lei respeita a Constituição ou não. Então vamos lá? Quais são as 6 características? Controle europeu é o quê? É concentrado, é abstrato, de processo objetivo. 3. E o americano é difuso, concreto, de processo subjetivo. As outras 3, o controle europeu é controle principal, enquanto o americano é incidental. O controle europeu só alguns legitimados podem provocar, que são os legitimados a ajuizar as ações que promovem esse controle europeu de processo objetivo, só aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição que podem ajuizar a ADI, ADO, ADC, ADPF. Então o controle europeu tem legitimidade para provocação, legitimidade restrita, só alguns podem. Controle americano, que é o controle concreto, eu, você, qualquer um pode, qualquer pessoa pode ajuizar uma ação e dizer para o judiciário que entende que a lei é inconstitucional e fere seu direito protegido na Constituição. Então, qual é a 4ª característica? Controle europeu tem provocação com legitimidade restrita, só alguns legitimados podem. Reserva de legitimação para provocar. Não é qualquer pessoa que pode ajuizar a ADI, ADO, ADC, ADPF. E o controle americano, caso concreto, qualquer pessoa pode. Legitimidade livre para provocação. 5ª, o controle europeu é um controle principal e o controle americano é um controle incidental. No controle americano, o pedido de declaração de inconstitucionalidade não é o pedido principal, ele é um pedido incidental. Então, controle incidental. E o controle europeu é controle principal. Entenderam? 6ª e última. Porra, cara idiota, né? Pessoa babaca. Foi, tchau, bloqueado. 6ª e última. 6º e último. No controle europeu, ADI, ADO, ADC, ADPF, as decisões proferidas pelo Supremo têm efeitos oponíveis a todas as pessoas que seriam atingidas pela lei. Quando o PGR ajuizou, no meu exemplo aqui, aquela lei para discutir, ajuizou a DEI para discutir, que aquela lei que vem implementar a tributação no setor portuário é inconstitucional, o PGR não está brigando por um jeito dele, ele nem atua no porto. A decisão não produz efeitos só para ele, a decisão não é para ele. Ali se fez uma análise abstrata da lei que implementou a tributação no setor portuário. E o Supremo, entendendo que é constitucional ou que é inconstitucional, a decisão dele vincula todas as pessoas que seriam atingidas por essa lei. Todas as pessoas que atuam no setor portuário, e não o PGR. Então a decisão no controle abstrato tem efeitos erga omnes. A decisão tem efeito erga omnes, se ergue a todos os homens. É diferente do controle difuso. Quando Marbury processou Madison, a decisão era para Marbury e Madison. Se eu ajuizei aquela ação aqui na vara de fazenda,
para pedir que declare inconstitucional a lei do IPTU, porque eu entendo que ela é confiscatória, a decisão vale para mim e para o município, é interpartes. Então, no controle europeu, a decisão tem eficácia erga omnes, e no controle americano, a decisão tem eficácia interpartes. Pela última vez, repetindo as 6 características em cada sistema de controle, porque é isso que cai na prova, é isso que a banca troca. Controle europeu, as 6 características, vamos lá? Repita comigo mentalmente, que eu já falei 30 vezes cada uma, vamos lá? Controle europeu é controle concentrado, é controle abstrato, é controle principal, é controle de processo objetivo, é controle com legitimidade restrita para a provocação do exercício e é controle com decisão de efeitos erga omnes. De novo, controle europeu é controle abstrato, é controle concentrado, é controle principal, é controle de processo objetivo, de decisão com eficácia erga omnes e com legitimidade restrita para a provocação. E o controle americano é controle concreto, é controle difuso, é controle de processo subjetivo, é controle incidental, é controle que qualquer pessoa pode provocar e de decisão com eficácia interparte, ok? Vamos para algumas dicas das ações de controle. O pessoal está embarcando ali, já está acabando o meu embarque, eu vou ter que correr. Nas ações de controle são 4 ações: ADI, ADO, ADC e ADPF. Lembra? Vamos lá. Quando é que se argui a ADPF? As 4 perguntas fodas de ADPF em prova. Se caiu uma questão de ADPF amanhã, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos lá? Primeiro, a ADPF é uma ação que você ajuiza para quê? Para quê? Para pedir que o Supremo declare que a fonte que está sendo questionada é uma lei, um ato normativo com força de lei, ou até um ato que não tem força normativa de lei, viola um preceito fundamental da Constituição. Para que serve a DPF? Para questionar uma suposta violação de um preceito fundamental da Constituição, ok? Quais são as perguntas fodas de ADPF que sempre caem na prova? Primeira, a DPF é a única das 4 ações de controle, ADI, ADO, ADC e ADPF. A DPF é a única que permite questionar a lei municipal. Você não pode ajuizar a ADI em face de lei municipal. Não pode ajuizar a ADC nem a ADO falando de lei municipal. A DPF é a única que pode questionar a lei municipal. Então, se cai na prova que uma lei municipal fere a Constituição, viola preceito fundamental da Constituição, qual é a ação de controle abstrato? Qual é a ação, qual é a medida judicial de processo objetivo? A DPF. A única que pode questionar a lei municipal é a ADPF. 2. A DPF é a única que pode questionar uma lei anterior a 88. Então, se eu quero questionar o CTN, que é de 1966, o Código Penal, se eu quero questionar uma lei anterior a 88, a CLT, só por ADPF. Só por ADPF. Então, a ADPF é a única que questiona a lei anterior a 88. Na prova, como é que cai? Olha o nome para eu falar das leis anteriores a 88. A banca fala do direito pré-constitucional. Direito pré-constitucional, que é o direito anterior a 88, ok? Então, vamos lá? Só por ADPF eu posso questionar a lei municipal, só por ADPF eu posso questionar o direito pré-constitucional. Não cabe ADI, ADO, ADC para leis anteriores a 88, ok? Beleza. Terceira de ADPF. Só cabe a DPF se não couber qualquer outra das ações. A DPF é igual ao mandado de segurança, princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. Lembra? Só cabe mandado de segurança se não couber habeas corpus ou habeas data. Se couber habeas corpus ou habeas data, não cabe mandado de segurança. Princípio da subsidiariedade. Só pode usar esse se não couber aqueles. A DPF é a mesma coisa. Se eu tenho uma lei federal que viola um preceito fundamental da Constituição, eu posso ajuizar uma ADI. Se eu posso ajuizar a ADI, eu não ajuizo a DPF. Então a DPF só cabe quando não couber ADI, ADO, ADC. A DPF é regida pelo princípio da subsidiariedade. A lógica é simples. O procedimento da ADI é melhor que o da DPF. Se eu posso aplicar a ADI que tem um procedimento melhor, não tem porquê, porque o procedimento da DPF é um pouco diferente. Então eu priorizo o procedimento melhor, mais célere da ADI. Então, a DPF na prova, regida pelo princípio da subsidiariedade, só cabe se não couber as outras ações, não couber as outras ações, é a única que questiona a lei municipal e a única que questiona a lei anterior a 88, ok? Na prova, só a DPF. E a DPF é a única que pode questionar um ato que não tem efeito normativo. Nem é lei, nem é ato normativo com força de lei. Um ato de efeitos concretos. A DPF já foi admitida, já se discutiu a DPF em face de veto presidencial. Porra, não é ato normativo, é um ato de efeito concreto. Se cai na prova qual das ações de controle abstrato pode questionar ato sem caráter normativo, só a DPF. Atos normativos secundários, só a DPF. Só a DPF, ok? Ou seja, não cabe a DI, não cabe a DO, não cabe a DC. Se viola o preceito fundamental da Constituição, mete a DPF. Ou seja, tudo aquilo que não cabe a DI, a DO, a DC, se violar um preceito fundamental da Constituição, cabe a DPF. A DPF é para tudo que viola o preceito fundamental da Constituição e não pode ser atacado por ADI, ADO, ADC. Tudo bem? ADC. ADC é para pedir a declaração de constitucionalidade da lei. Na ADC, sempre se pede declaração de
constitucionalidade, ok? Quais são as perguntas tops de ADC? Vamos lá para você lembrar para a prova de amanhã. ADC. Primeiro, só cabe ADC em face de lei ou ato normativo com força de lei federal. Só federal. ADC, eu não posso ajuizar um ADC para pedir que declare a constitucionalidade de uma lei estadual. Não cabe. Para ir para o Supremo pedir que declare a constitucionalidade, porque estão declarando inconstitucional nos tribunais, é só de lei federal ou ato normativo com força de lei federal. Exemplo, a medida provisória. Não é lei, mas é um ato normativo com força de lei. ADC só em face de lei ou ato normativo com força de lei federal, ok? E aí já vale uma comparação com a ADIM, com a ADI. Na ADI eu posso ajuizar uma ADI em face de lei ou ato normativo com força de lei federal, estadual e do Distrito Federal em matéria estadual. O Distrito Federal fez uma lei de PVA, ok? É matéria estadual. Cabe ADI, mas não cabe ADC. Na ADI o objeto é mais amplo. Na ADI eu questiono lei ou ato normativo com força de lei federal, estadual e do Distrito Federal em matéria estadual. Na ADC não, na ADC é só federal. Lembre, ADC é só federal, ok? Bom, ADC, a ação é ajuizada por quê? Quando é que cabe um ADC? Quando eu percebo que tem uma lei federal que alguns tribunais estão declarando constitucional e outros inconstitucional. Imagine o exemplo que eu dei nas nossas aulas no curso lá no Portal F3. Imagine que foi aprovada uma lei dando benefícios a aposentados no Serviço Público Federal. Uma lei federal dando benefício de aposentadoria para servidores federais aposentados. Imagine que o TRF1 está declarando essa lei constitucional e o TRF2 está declarando inconstitucional. Gente, é uma lei federal, ela tem que se aplicar igual no Brasil inteiro. Tem servidor aposentado que está tendo benefício na primeira região e servidor que não está tendo benefício na segunda região. Como é que pode? É uma lei só? Então, quando eu tenho tribunais gerando essa discussão, essa controvérsia, jurisprudência se dissipando, ou seja, eu tenho uma controvérsia no judiciário, não é na doutrina, é no judiciário. Ou seja, tem um tribunal que está dizendo que a lei é constitucional, outro está dizendo que é inconstitucional. Se um dos legitimados, o PGR, o presidente da República, o Conselho Federal da OAB, né, entendem que a lei é constitucional e percebem que quando alguns tribunais estão declarando inconstitucional, isso está gerando insegurança no país, os legitimados de segunda fase constitucional vão te passar com 10, Bela. Cola comigo que eu vou te dar o 10, prometo. Minha turma com meu irmão aprova 100%. A última turma foram 714 alunos, só 6 estão na repescagem, 708 aprovados, e os 6 vão passar. E nas 3 turmas anteriores, 100% de aprovação, mais de 1.300 alunos aprovados. Pode colar comigo com o Rafa, que é 100% de aprovação inconstitucional. Bom, vamos lá. Tributário também vai ser brocância mesmo, vai ser 100% também. Vamos lá. Então vem junto comigo. A ADC só cabe se eu tiver controvérsia entre os tribunais, é controvérsia no judiciário. Porra, o que caiu na segunda fase constitucional passada? A doutrina está divergindo se a lei é constitucional ou não. Cabe ADC? Não. Doutrina da opinião. Só cabe ADC se a controvérsia for judicial, ok? Quais são as duas mais fodas de ADC? Vamos lá além disso. ADC é uma ação que não precisa do AGU. Qual é a função do AGU nas ações de processo objetivo? É defender a lei quando dizem que a lei é inconstitucional. Qual é a função do AGU nas ações de controle abstrato? Defender a constitucionalidade da lei. Gente, se na ADC estão dizendo que a lei é constitucional, ninguém está acusando a lei de ser inconstitucional, para que o AGU? Então não precisa do AGU na ADC. Pegando o gancho, quais são as duas ações que se querem na prova, não precisa do AGU? ADC e ADO por omissão total. Na ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão total, o que é que está pedindo na ADO por omissão total? Que declare que é inconstitucional não ter sido feita a lei. A omissão em não ter feito a lei, omissão total, não fizeram a lei. Não é que fizeram a lei mal feita, é que não fizeram a lei, omissão total. Na ADO, eu estou dizendo que a omissão total, o não feitio da lei, viola a Constituição. Eu estou atacando o quê? Não é a lei. Eu não estou dizendo que a lei viola a Constituição. Eu estou dizendo que viola a Constituição não ter feito a lei. Para que o AGU? Para que o AGU, se ninguém está dizendo que a lei é inconstitucional? O AGU, nos processos objetivos, defende a constitucionalidade da lei. Na ADO, por omissão total, eu não tenho lei. Então não tem lei a defender. Entenderam? Então, na prova de vocês, as duas ações que não precisam do AGU são a ADC e a ADO por omissão total, ok? Volta para a ADC. Na ADC, se for pedida a medida cautelar, ajuizou-se um ADC, tem controvérsia judicial, ajuizou-se ADC. O autor PGR, presidente da República, Conselho Federal da AB, ajuizou a ADC, ok? Pediu que declare a constitucionalidade da lei. Gente, se a medida cautelar for deferida, é para suspender a lei? Nunca. Na ADC ele pede que declare a lei constitucional.
Como é que ele vai querer que suspenda uma lei que ele está pedindo que declare inconstitucional? Então, na ADC, diferente da ADI, a medida cautelar não é para suspender a lei, porque a lei não é inconstitucional. A medida cautelar na ADC é somente para suspender os processos que estão em que se está equivocadamente declarando a inconstitucionalidade da lei. Então, na ADC, a medida cautelar só é para suspender o processo e não para suspender a lei. Eu quero que a lei continue aplicada porque a lei é constitucional. E na ADC, é o único caso que a medida cautelar tem prazo. A ADC é a única ação que a medida cautelar tem prazo. Se cair, a lei que rege a ADI, a DO e a ADC, que é a lei 9868, ela afirma lá no artigo 21, parágrafo único, que o prazo é de 180 dias. Então, na ação declaratória de constitucionalidade, deixa eu correr que meu embarque está acabando ali, você é o último a entrar no avião. Na ADC, o prazo da medida cautelar é de 180 dias sob pena de perda de eficácia. É a única ação que, se cair na prova de amanhã, você vai dizer que tem prazo para manutenção da eficácia da medida cautelar. ADC, tudo bem? Bom, na ADI, na ADIM, né? Na ADI, lembre que tem que sempre ter a participação do AGU e do PGR, sempre. O AGU defende a lei, né? Alguém ajuizou a ADIM, quem ajuizou a ADIM está acusando a lei de ser inconstitucional. Aí o AGU vem, tem 15 dias para defender a lei. Só depois que o AGU falar é que o PGR pode dar o parecer dele. O PGR só pode dar o parecer depois de ouvir o AGU. Lembre na prova daquele macete, se der o branco, quem fala primeiro, AGU ou PGR, você escreve A de AGU e P de PGR. A vem primeiro que P no alfabeto, sempre primeiro AGU e só depois o PGR, sempre primeiro AGU e só depois o PGR, tá? Lembre que tanto na ADI, ADO, ADC, ADPF, para que caiba o julgamento, tem que estar presente na sessão, lá no Supremo, 8 ministros no mínimo. Só pode começar o julgamento se estiverem, no mínimo, 8 ministros presentes. O quórum para começar o julgamento é de 2/3. Agora, olha a pegadinha. O quórum para julgar é de maioria absoluta. Então, o quórum para iniciar o julgamento é de 2/3. O quórum de julgamento é de maioria absoluta. Pode ser 6-5, maioria absoluta de 11. 6-5 eu julgo. 6 ministros podem julgar declarando constitucional e inconstitucional e a maioria absoluta julga. Agora, para começar o julgamento, tem que ter 8 na sessão judiciária de julgamento, ok? Lembre que se o Supremo for declarar inconstitucionalidade, ele pode modular os efeitos. Ele pode relativizar aquela regra que os efeitos são ex tunc. Ele pode modular no tempo. Só que para modular o efeito, o quórum é de 2/3. Então, 2/3 é o quórum para abrir a sessão de julgamento e para modular os efeitos caso se declare inconstitucional. Caso se declare inconstitucional, o julgamento é pela inconstitucionalidade da lei. E se queira modular efeito, para modular efeito tem que ter 8 dos 11 ministros autorizando. Por quê? Porque modulação de efeito é quebra de uma regra. Qual é a regra dos efeitos? Gente, na declaração de mérito, deixa eu só pegar minha carteira aqui de identidade para embarcar, peraí. Anota aí, anota isso aí, tá? Se cair amanhã. Na declaração de mérito, ou seja, no mérito, o Supremo está declarando constitucional ou inconstitucional, está julgando o pedido principal. Controle abstrato, é controle principal, ele vai julgar se é constitucional ou inconstitucional, certo? Essa declaração tem 3 efeitos. Efeito erga omnes, que você já aprendeu. Efeito vinculante, na hora que o Supremo declara que é inconstitucional, todo o judiciário obedece, o executivo obedece, ok? Então tem efeitos erga omnes, vinculantes, e qual é a regra na declaração de mérito? Ex tunc, para trás, ex tunc. Eu posso relativizar essa regra se eu declarar inconstitucional modulando efeitos. A modulação de efeitos relativiza a regra ex tunc do efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade. Então vamos de novo, se cair na prova de amanhã. Supremo julgando o pedido principal de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, ok? Supremo julgando o pedido de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, não atrapalha a aula, tá? O Supremo julgando a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Quais são os 3 efeitos? Efeito vinculante, efeito erga omnes e efeito ex tunc. Agora, se for declaração de inconstitucionalidade, eu posso relativizar o efeito ex tunc através de um instituto chamado modulação temporal dos efeitos. Eu digo a partir de que momento eu vou considerar a lei inconstitucional e não do dia do nascimento. É um modulo no tempo os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Eu digo, olha, a lei é de 2013, estou declarando inconstitucional agora em 2016, mas só considero que ela é inconstitucional a partir de 2015. Eu modulei no tempo os efeitos da inconstitucionalidade. Qual é o quórum para modular os efeitos? 2/3, entenderam? 2/3 para modular efeito. Agora, cuidado, todo mundo comigo aqui, cuidado. Efeito ex tunc, vinculante e efeito erga omnes na decisão de mérito. Se for a decisão da medida cautelar, também é erga omnes, também é vinculante, mas é ex nunc.
A cautelar foi deferida na ADC, suspende os processos dali para frente. A cautelar foi deferida na ADI, suspende os processos, suspende a lei dali para frente. Salvo se o Supremo quiser dar efeito retroativo, que é uma exceção. Ou seja, o que é que muda dos efeitos da decisão da cautelar para o mérito? Só muda a questão temporal. Tanto na questão de mérito como na questão da cautelar, os efeitos são vinculantes erga omnes. Agora, quanto ao efeito temporal, na decisão de mérito, na decisão principal, é ex tunc, e na decisão da medida cautelar é ex nunc, na cautelar é ex nunc, entendeu? Então na medida cautelar é ex nunc, se o Supremo quiser, ele quebra a regra ex nunc e manda ficar para trás. Ao passo que na decisão de mérito a regra é para trás, a regra ex tunc, se o Supremo quiser, ele modula na declaração de inconstitucionalidade para que não retroaja tanto ou para que só vá dali para frente, entenderam? Quem é que pode ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF? Lembra? Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM são os que podem ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF. Os 3 chefes, chefe do Ministério Público da União, PGR, chefe do Poder Executivo da União, Presidente da República, chefe do Poder Executivo dos Estados e DF, governador. Os 3 chefes, PGR, governadores e presidente da República. Nas 3 mesas, mesa diretora da Câmara dos Deputados, mesa diretora do Senado, mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais ou Câmara Legislativa Distrital. Com PACOM, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Sou o último aqui? Tem mais alguém? Eu posso esperar só mais um pouquinho aqui para fechar a transmissão? Posso esperar aqui? Tem mais uma pessoa, o nosso bravo Matheus aqui vai deixar eu esperar mais um pouquinho para entrar no avião. Só tem mais uma pessoa, eu vou ser o último a entrar. Vou continuar dando aula para vocês aqui na porta do avião. Estou dando aula para o pessoal fazer prova do AB amanhã. Manda uma boa prova para a galera aqui. Boa prova aí, hein? Ah, galera, o pessoal aqui os guerreiros aqui da Latam, ajudando a gente aqui. Valeu, meu irmão. Ó, não me deixa aqui fora não, viu? Tenho que dar aula em Salvador, pelo amor de Deus, velho. Estou aqui na porta do avião. Vamos lá. Então, quem é que pode ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF? Vamos lá? Quem pode? Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Quem são os 3 chefes? Chefe do Ministério Público da União, chefe do Poder Executivo da União e chefe do Poder Executivo dos Estados e DF. PGR, Presidente da República e governadores. Quais são as 3 mesas? Parlamentares, mesa diretora da Câmara dos Deputados, mesa diretora do Senado e mesa diretora de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF. Com PACOM, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional em qualquer uma das casas, ou Câmara ou Senado. E confederação sindical, não é federação, confederação formada por 3 federações ou entidade de classe de âmbito nacional. A banca pode lhe perguntar, desses legitimados, segunda fase constitucional, Rick, tudo nosso, vai passar com 10, negão, lá no portal F3. A banca pode perguntar, desses legitimados, quem são os legitimados especiais. Legitimado especial não é o legitimado universal. Legitimado universal, ele pode ajuizar as ações em qualquer matéria. O legitimado especial só pode ajuizar nas matérias que são de interesse dele. Então, legitimado especial é aquele que só pode, Defensor Público Geral da União não pode ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF. Ele pode propor súmula vinculante. ADO, ADO, ADC, ADPF não. O legitimado especial é aquele que tem que provar pertinência temática. Ele só pode ajuizar a ação se a lei tiver um assunto que é interessante para a finalidade institucional dele. Quem são os legitimados especiais que tem que provar o princípio da congruência, a pertinência temática? Anote aí. Governadores de estados e DF, mesas diretoras do Parlamento dos estados e DF, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. O cara chegou, né? Agora tem que entrar, né? Valeu, obrigado. Estou sendo o último a entrar no avião. Vamos lá. Então, quem é que é legitimado especial que tem que provar pertinência temática? Governador de estado ou do DF, mesa diretora da Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa do DF, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Lembre que tem um caso que você quebra a regra desses legitimados, que é o da ADI interventiva, que só o PGR pode ajuizar. Lembre que só o PGR pode ajuizar a ADI interventiva, que é aquela ADI que ele ajuiza para pedir ao Supremo que autorize o presidente a decretar intervenção federal quando ocorre violação a princípios sensíveis da Constituição ou inexecução de lei federal. A ADI interventiva, só o PGR, beleza? Gente, estou entrando no avião, né? Tá aqui, ó. Só tem eu, velho, olha lá, ó, a porta do avião já ali, só PB, só Pedroca para puxar essa revisão com vocês, 7 horas da manhã, embarcando para Bahia. Galera de Salvador, daqui a pouco eu tô chegando, a gente vai brocar em Salvador e depois do almoço eu vou pro Rio para fazer ao vivo pro Brasil inteiro. Pessoal aqui do Distrito Federal, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo ontem, hoje vai ser show, Rafa Barreto abre agora de manhã, depois Renato Porto. Muito obrigado pelo carinho de todos, tá? Vou me despedir de vocês, já tô entrando na aeronave, muito obrigado.
Fiquem na paz de Deus. Ótima prova para todo mundo amanhã. Vamos na melhor vibração positiva. Um beijo a todos.